conquistas ribeiras, seu ritmo novo. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas do Cuju. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Então, boa tarde para quem é de boa tarde, quem está acompanhando ao vivo, e para quem está pelo YouTube, né? Um salve geral a todo mundo, né? Gostaria de saudar a todo mundo que veio aqui, né, prestigiar o Empretcast, né, nossos participantes ali do público. Eu gostaria de, primeiramente, né, falar que esse podcast, esse programa, né, esse projeto, ele é um oferecimento e realização, né, da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, tanto da FANCUT quanto da SECUT, e conta com a produção da Baluarte Cultural, né, e também um apoio para a realização da UEAP, né, que disponibilizou a Sala Verde aqui para a gente estar tocando esse programa hoje. E, bom, né, para dar início aqui no nosso programa, eu sou partidário, né, da ideia de que ninguém fala melhor de nós mesmos, ninguém narra melhor a nossa própria história do que não nós mesmos. Então, Exatamente. nesse sentido, gostaria que vocês se apresentassem, né, decidem aí quem começa e tal. Aí pode já iniciando falando um pouquinho sobre si mesmo, sobre o que faz, sobre como atua, sobre os trabalhos recentes, enfim, faz o nome de vocês aí. Acho que eu posso começar. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Maju Vilhena, eu sou cantora, sou compositora, sou artista da casa, né, artista do Norte. E, assim, eu trabalho mais ou menos, né, dentro desse cenário musical há uns 2 anos, né, mas eu canto e eu toco desde quando eu tenho meus 8 anos de idade. Bem, mas enfim, falando um pouquinho sobre esse prêmio, eu ganhei recentemente, né, no final do ano passado, um prêmio no Show de Talentos da Rádio Difusora, com uma música autoral minha que se chama Preta Linda. E Preta Linda, ela é uma música que fala sobre uma vivência, né, de 2 mulheres pretas e lésbicas. Então, ela fala sobre o relacionamento lésbico, e eu acho que é uma coisa muito importante para a gente trazer a arte, né, também como um ato político de representatividade, né? Exatamente de quem eu sou uma mulher preta, sou uma mulher bissexual, né? Então, querendo ou não, uma forma que a gente se expressa é uma forma que a gente ocupa o espaço que a gente deve ocupar, né? Então, Preta Linda também é um ato político. Olha aí. Que ganhou um prêmio. Exatamente, o mais importante. Exatamente. Agora, Arthur, está presente também. Vamos lá, eu sou Morto Saboia, né? Violonista, guitarrista, aluno lá do Valquíria Lima. Estamos aí há um tempinho já nessa estrada. Sou filho do Sidney Saboia, trompetista aí renomado no estado. E estamos aí nessa vida de artista. Nessa vida difícil de artista. Já começar aqui nessa conversa de boa, que eu queria, né, perguntar para vocês como que foi, está sendo e o que vem aí pela frente. Não, essa parte ainda não, né? Mas como foi, está sendo a trajetória artística de vocês, né? Como que vocês começaram nessa vida da música? Se começaram primeiro através dos instrumentos, se começaram no instrumento que vocês tocam primariamente hoje, se começou já cantando, se já começou na guitarra, no violão, como começou as influências ali no berço, né? Como que é essa trajetória de vocês dois, né? Porque até onde vocês estão aqui tem muita coisa desenvolvida, né? Até o momento atual da carreira de vocês, da trajetória de vocês, muita coisa aconteceu, né? E eu tenho firme interesse, assim, de saber como é que foi essa trajetória musical de vocês.
Poderiam me informar? Tá, eu falei um pouquinho brevemente no início, né, sobre a minha trajetória musical. E eu comecei tocando violão com 8 anos de idade e até então era o meu instrumento principal, né? Era o que eu mais tinha domínio. Só que aí chegou ali por volta dos meus 13, 14 anos, eu comecei a sentir um interesse muito maior pelo canto, né? Eu já tinha passado por outros instrumentos, né? Eu cheguei a me aproximar um pouco do teclado, do piano, da guitarra. Mas eu queria muito investir no... Detalhes. Eu queria Quem muito sabe faz ao investir. vivo. Eu queria muito investir no canto, né? Aí eu decidi que eu iria tentar um processo seletivo da época, né? Para o coral do Valquíria Lima. Eu tinha uns 14 anos, então eu entrei no coral Infanto Juvenil. E nisso eu consegui dar os primeiros passos para desenvolver a minha voz. Mas até então ia ficar só por hobby, né? Eu me afastei da música por muitos anos e quando foi meados de maio, junho de 2023, eu decidi que eu queria começar a me apresentar de novo, nem que fosse assim, esporadicamente, sem nenhum compromisso, né? E nisso as coisas acabaram pegando gosto para mim, eu comecei a me apresentar e quando foi ano passado, tudo aconteceu graças a Exu, sabe? Então, comecei a fazer várias apresentações, comecei a compor e a cantar as minhas músicas autorais, né, publicamente, ganhar uma visibilidade, um espaço, cantando, né, porque hoje em dia o meu instrumento principal é o canto. Né, voltei para o Valquíria Lima, na época eu tinha me afastado na pandemia, voltei para o Valquíria Lima agora como estudante de canto erudito. E é isso, é basicamente essa a minha trajetória. Tem para um ano, acho que assim, 1 ano, 2, que as coisas despencaram, assim, despencaram não, né? Foram crescendo, foi um ano bem legal, assim, bem grandioso, por assim dizer. E é isso, eu acho que é basicamente essa a minha trajetória. Agora estamos aqui. No Pretcast, no melhor programa de podcast do estado do Amapá. Olha aí, se ela nosso falou, querido... quem sou eu pra Exatamente. discordar? Assistam o outro episódio também, que é o com a mãe Lúcia, né? Exatamente. Já assisti isso, que eu sou um filé. Olha aí, ó. Tá vendo? Gosto de convidados assim, que fazem um dever de casa. Pode falar. Bem, eu tô aí já desde criancinha nesse meio musical, né? Desde lá do berço mesmo. Primeiros instrumentos assim que eu tive contato foi realmente o violão e desde lá atrás venho estudo mais um pouco e tamo aí hoje em dia com o nosso trabalho aí levando a nossa cultura para todos os cantos, levando o que tem de mais lindo no norte, né? Que é a nossa arte. Natureza completa, nossa tudo. E é isso. Cara, muito massa, assim, que tu tem essa perspectiva, né? Desde lá do berço, mesmo bem do berço, né? Sim, como a gente até brincou aqui, tu vem desenvolvendo esse teu lado musical, no violão, principalmente. E aí, isso daí até se demonstra, né, na maneira como tu te apresentou, né? Sendo filho do trompetista, né? Sidnei Saboia, renomado. E aí, cara, eu queria te perguntar mesmo uma coisa mais nesse sentido, né? Como é que é carregar esse sobrenome Saboia, essa herança musical na cena contemporânea, sabe? Da cultura mapaense. Como é que é lidar, assim, com essa herança, sabe? Arthur Saboia. Até eu lembro na mini bio, tá lá, filho do trompetista Sidnei Saboia. É a moral, porra. Cara, é um peso porque pelo nome, assim, Saboia, muita gente coloca muita... Como é que eu posso dizer? Muita expectativa. E assim, eu tento ao máximo... como é que eu posso dizer? Atender as expectativas. Atender essas expectativas, porque é assim... É um peso, uma responsabilidade. Um nome, tá ali em cima, lá Não, em cima. é o nome. É o nome.
todo mundo que me fala, caramba, tu que é filho dele e tal, filho de Sidney Saboia, e eu, cara, eu mesmo, tamo aí, tentando ser um músico lá em cima. Cara, coloca, né, um grau assim de ter que alcançar, né? Tem que necessidade alcançar, de- tem que... Que todo dia, assim, pensa assim, quando acorda, fala, meu Deus, tem que ser melhor do que ontem, porque eu carrego a herança, tenho que segurar essa pema verdade, agora. é verdade. E aí, vocês dois, né, trazem na fala de vocês, né, muitos aspectos, muitas características próprias, né, da Amazônia Amapaense, né? Tu falou também de levar essa natureza, né, da biodiversidade amapaense por aí, né, nas músicas, e tu também, Maju, nas tuas letras tu apresenta, né, uma condição particular nortista, né? E, cara, tipo, eu queria saber como que isso daí se expressa tanto visual quanto liricamente, né? Como que vocês veem isso daí se expressando na letra de vocês, essas características nortistas, né, propriamente ditas? Porque eu, pelo menos, considero vocês dois grandes, como eu posso dizer, figuras da nova MPA, assim, digamos, né? E eu não digo nenhuma MPA só no música popular amapaense, mas da música periférica amapaense, até certo sentido, né? Uma nova geração que vem trazendo também uma nova forma de enxergar a música e de lidar com ela, né? Trazendo em perspectiva problemáticas e temáticas novas para serem tratadas, né? Como é o exemplo de Preta Linda, por exemplo. E aí, cara, eu queria saber quais as principais referências e como elas se mostram na obra de vocês, né? Para seguir nesse intuito. Eu acho que eu poderia começar dizendo que ser artista, principalmente ser artista no Amapá, é um ato político, né? A gente vem aí e tendo recorte, né? Sendo pessoas amazônicas, pretas, né? Periféricas, pessoas com deficiência, né? PCD, porque eu também sou PCD. Então, é algo que é muito grande e traz uma responsabilidade para a gente de uma representatividade, de ocupar um espaço que em tese, não é nosso, porque a gente não está ali, entendeu? E a gente precisa estar ali, a gente precisa mostrar quem a gente é, a gente precisa mostrar a nossa cultura, a gente precisa mostrar nossos gostos, a gente precisa mostrar os nossos costumes, né? A partir da perspectiva de quem nós somos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que eu tenho muito orgulho e fico muito feliz em carregar, né? De trazer um pouco da palavra do MPA, de trazer um pouco da palavra de quem nós somos enquanto comunidade, né? Então, eu penso a partir dessa perspectiva, que é algo que é muito importante, que a gente precisa ocupar, que pessoas precisam ouvir, ouvidos precisam ser alcançados, não só com a questão... Como é que eu posso dizer? O encanto, a beleza da arte, mas o que ela traz, o que ela quer dizer, né? Eu tento incluir muito essa pauta nas minhas letras, né? Das letras que eu componho e também das músicas, né? Como, por exemplo, de grandes autores, Joãozinho Gomes, Henrico de Miceli, né? Que trazem esse recorte para cá, né? Porque o que é ser nortista? O que é ser do Amazonas? O que é viver essa realidade enquanto pessoas, não somente artistas, mas pessoas, comunidades, povos amazônicos, sabe? Povos tradicionais. Então, é uma coisa que, como é que eu posso dizer, é muito grandiosa, é muito bela, mas, ao mesmo tempo, uma pauta política muito importante, né? Ser artista, ser nortista, trazer isso nas nossas músicas, na nossa arte, para além de corresponder à expectativa da música, né? Que é fazer música, quer fazer uma música boa, quer cantar bem, quer tocar bem, tem essa pauta por trás, né? Então, acredito que eu trouxe muito para esse lado político agora, né? Mas eu acredito que seja algo muito importante, né? Da gente se reafirmar sempre, né? E sempre mostrar quem a gente de fato é, né? E dizer que a gente está aqui, dizer para regiões de outros lugares do Brasil, né? Para pessoas que estão chegando aqui, estão querendo conhecer, olha, é isso que a gente é isso que a gente faz, é isso que é ser do povo daqui, é isso que é ser daqui, entendeu?
Eu acho interessante, né, que eu falei das referências, elas estão uma galera, aí na fala dela, mesmo sem ter citado, aparece ali a Patrícia Bastos também como referência. Sim, com certeza. O jeito de ser do povo daqui. Enfim, pode falar também, Arthur. Bem, com certeza, assim, Patrícia Bastos é uma das minhas maiores referências, assim, Uma mãe, no né? meio da música. uma mãe. Uma mãe já. Acho que a primeira vez que eu vi ela, não que eu vi, mas que eu conheci ela pessoalmente foi no Baluarte. Foi no show dela com o Anthony, 2019, 2021, por aí, eu acho. Quando era bem Não ali, lembro. né? Do lado da Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira, faz tempo já. Saudade. Caramba, do era um antigo lugar Balu. assim, incrível. Aí, mano, o Anthony também, incrível, Nossa, sem palavras. esplêndido, assim. E, mano, Patrícia Bastos com a voz angelical, assim, não tem pra ela. E também eu acho, assim, que assim, vamos lá, vamos desde o início, assim. Começar do começo. Começar do começo. O norte é um lugar que precisa de um espaço. Precisa. Aqui é muito rico de tudo, muito rico de cultura, de culinária, de música, de tudo, de tudo. Aqui tem muitos artistas, muita gente boa, muita gente que está aí e aumenta, que cresce, mas que precisa de só um empurrãozinho para Muda-se. chegar ali perto desse pessoal que vem de fora. Não, tipo, assim, dizendo, é a gente, mas a gente precisa realmente de um incentivo mesmo, né? Aqui é tudo lindo, tudo bem feito, e eu acho que falta, assim, uma valorização desse trabalho. É, cara, porque qualidade tem, né? Qualidade o que falta tem, é realmente a valorização, né? Olhar para esses artistas, promover uma política pública que realmente consiga abraçar a completude deles, a totalidade deles, porque, né, a gente tem muita gente boa aqui produzindo muita coisa boa, mas que não é visto, né? Não é visto por tantos fatores de não ter esse apoio, né, mais público ali, quanto também porque a gente meio que às vezes se acostuma, né, a consumir só o que vem lá de fora, entender só o que vem lá de fora como algo bom e tal. E aí a gente acaba ficando nessa cena, assim, né? Mas aí é muita onda, cara, porque aqui, né, nessa nova geração que a gente encontra de artistas aqui produzindo no Amapá, a gente vê o que eu já tinha falado, né, sobre essas novas condições, as problemáticas expostas, né, e aí é trazida, né, na fala de vocês também uma questão muito importante, né, que é falando abertamente sobre ser PCD, né, neurodivergente, dentro desse processo de produção musical, dentro desse processo da cena artística de Macapá. Eu tenho muita curiosidade mesmo de perguntar como que é isso, como que aparecem esses desafios, como que é lidar com isso, né, em meio a uma necessidade de produção, né, constante, de estar em vários locais, com muito público também até, né, e ter que assumir um local de centralidade dentro de um palco, né, todo mundo te olha ali, assim, igual todo mundo tá olhando para aquela câmera. É uma coisa que, cara, tipo assim, no início eu ficava muito nervosa e hoje em dia eu continuo como se eu estivesse no início. Brincadeira. Mas assim, é uma coisa que é um recorte, né? É mais uma especificidade, é mais uma questão que a gente tem que pensar, é mais uma questão que a gente tem que ver como é que a gente pode não resolver, porque não é um problema para ser resolvido, mas como é que a gente vai lidar com essa questão, né? Então, para mim, no início era bastante difícil, né? Porque eu sou uma pessoa, falo abertamente sobre isso, eu sou autista de nível 1 de suporte e eu tinha, antigamente, né, muitos problemas com relação à comunicação e se portar em público
público, e ser artista justamente pede sobre isso, né? Então acaba que isso se torna um determinado desafio, né? A questão, às vezes, da falta de atenção, né? Ou então da gente estar sempre com aquela energia de estar ali em eventos, em palcos e tudo mais. Então acredito que isso seja uma questão que mereça uma determinada atenção, né? Acho que não é à toa que tem cotas, né? Para pessoas que são PCD no meio artístico, que às vezes são ignoradas, né? Mas é uma pauta que é muito importante, né? E fora que é muito legal a gente saber que tem pessoas assim na cena, né? A gente se sente abraçado, a gente não se sente tão julgado, porque ainda acontece isso, infelizmente, né? Então, é algo que, como a gente falou, quando a gente tem falado desde o início da entrevista, né? A gente precisa pertencer àquele lugar, a gente precisa ocupar aquele espaço, sabe? Com toda a multiplicidade que nós somos, entendeu? Essa questão da identificação, né, é um afeto muito potente, né? Quando a gente se enxerga ali em algo, a gente consegue ter uma familiaridade a mais, consegue realmente, como tu falou, né, se enxergar ali, e aí a gente pensa assim, olha só, é um lugar possível para mim, né? Não é um lugar que ele me tira de cena ali, não é um lugar que eu me sinto à parte, que vai tornar muito mais difícil ainda o processo de, né, da criação a isso, né? E até voltando um pouquinho para o assunto anterior, né? Eu estava falando com vocês sobre referências que iam de acordo, né, com essas condições particulares do extremo norte que a gente vem tratando. E vocês citaram, né, as referências de vocês e tal. E eu queria saber, cara, tipo, vocês se relacionam diretamente com essas referências, trocam ideias, fazem intercâmbios culturais? Como é que é assim, sabe, tipo, o processo criativo de vocês, de criação, tendo essas pessoas como referências e aí conhecendo elas, se pá, produzindo até algo junto e tudo. Como é que foi, por exemplo, ver a Patrícia Bastos lá no Baluarte, hoje em dia, sei lá, mandar reels pra ela no Instagram, assim, falar, ei, mano, olha esse meme engraçado aqui. Falar assim, olha, achei bem tucuju. Falar Achei coisa bem do tipo, né? Falar, ei, mano, te vi lá no Fantástico. Coisa do tipo. Como é, não só ela, né, claramente, mas como é conhecer as referências de vocês e tal. Mas claramente, né, uma referência de vocês dois. Eu também fica a pergunta, né, como foi conhecer ela, mas como que é se relacionar diretamente com as referências de vocês, até porque nossa cidade, né, a gente tem o desprazer e o prazer dela ser do tamanho de um ovo de codorna. E aí a gente tem a facilidade, né, de encontrar pessoas e falar com essas pessoas. A gente tá ali andando, do nada, olha ali, meu Deus. No nada, Essa assim. parte aqui na rua. Tá ligado? Passei a Basta ali no Baluarte Culturado. Assim, eu lembro até hoje lá, no dia que eu fiz um sarau, né? Aí eu saí lá do sarau, aí quando eu vi ela tava lá na parte de fora, eu falei, olha, ela me ouviu fazendo poesia. Chocada, passada. Mas enfim, fica a pergunta aí pra vocês. Parecia algo muito longe pra mim, tipo, meu Deus, Patrícia Bastos, Joãozinho Gomes, Henrico de Miceli, eles estavam lá, eu tava bem aqui, lá pra trás ainda, eles estavam lá longe, eu aqui atrás. E assim, os anos passam e hoje em dia eu me vejo mais como um amigo do que como um fã, sabe? Eles já estão mais, como é que eu posso dizer? Próximos. Mais próximos de mim. E eu até... Ai, meu Deus. Minha garganta tá horrível. Relaxa. E eu costumo dizer assim, que aonde eles estão, eu vou estar também, em algum lugar. É literalmente a definição de Macapá. Onde eles estão, eu vou estar, provavelmente. Compartilha o mesmo ciclo, né, de artistas ali. Exatamente. Realmente acho que é o sentido de mesmo se ver mais como amigo do que como uma figura distante, Sim, né? sim. Tá participando do mesmo ciclo, né? Eu não sei o Arthur, não sei você também, mas eu acho isso muito maluco às vezes, sabia? É muito. Eu acho isso muito maluco, porque eu lembro que eu pensava da mesma forma como que o Arthur, inclusive eu conheci a maioria deles pelo Arthur, que já estava no cenário musical antes de mim. Eu lembro quando tive contato, né? Ainda foi por rede social com a Patrícia pela primeira vez.
como quem não quer nada, assim, eu já cantava as músicas dela, eu já era super fã dela, aí o Arthur mandou uma mensagem pra ela, assim, já tinha o WhatsApp dela, tá? Mandou Só uma isso, tá? mensagem pra Só ela, isso. falando assim, olha, não sei o que, essa aqui é a tua fã. Aí ela começou a me seguir no Instagram de volta, eu fiquei, mentira! E foi assim, a minha reação foi literalmente essa durante um ano todinho. Quando eu fui, quando eu fui conhecendo a Patrícia, pessoas como a Patrícia, o Finés, o Joãozinho Gomes, cara, o Joãozinho Gomes, eu achei muito engraçada a forma como eu conheci ele. Tipo assim, foi na apresentação do Senzalas que a gente participou no ano passado, né, como convidados. E aí, beleza, a gente chegou, interagiu, cumprimentou e tudo mais. Aí a gente foi pro palco, né? Fomos a segunda atração, né? Depois do Banzer e Brilho de Fogo. E aí eu cantei algumas músicas, né? E a maioria eram composições do Joãozinho com o Henrico. E eles não faziam. Não, o Henrico sabia. Provavelmente que ele estava lá, ele sabia que eu ia cantar as músicas dele. Outra pessoa que eu achei muito maluca, assim, conhecer, sabe? E aí, quando eu desci do palco, que eu fui pro camarim, ele falou, cara, a maioria das tuas músicas são minhas e a tua voz é muito linda. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu tô ouvindo isso do Joãozinho Gomes. Aí ele falou, não, pega meu número, bora aí trocando uma ideia. Eu vou te mandar algumas músicas que se tu quiser incluir no teu Na moral, repertório, tá? gravar, fica à vontade. E ele fez isso de fato. Fiquei, meu Deus do céu. Ficou Eu tô ouvindo. digerindo assim, né? O Joãozinho Gomes me elogiou, ainda me incentivou, né, a gravar músicas dele. Eu fiquei, nossa, é uma coisa muito bacana. O Henrico, a mesma coisa, assim, foi uma coisa bem, bem, bem maluca também. Nossa, mano, imagina, né? Conhecer Uma coisa, a né? referência. Pô, um acontecimento, né? Um fenômeno ali. Se me falassem lá atrás, assim, falar... Daqui 1 ano, 2, tu vai estar lá em cima, lá no palco, junto dele. Fala, não, para de mentir, para de mentir, para Tese. dessa mentira. Para dessa Loucura da mentira. tua cabeça. É isso aí. doido, mano. Não, mano. Não, e é engraçado, né? Que acontece quando a gente menos espera de uma forma mais louca possível. Você fica assim, olha, do nada, tem o que? O WhatsApp aqui com o Joãozinho Gomes. E aí ele falou assim, Sim. todas as músicas que tu cantou são minhas. Eu falo, pô, qual música que não é tua do Amapá? Exatamente. Caramba. Pensei da O mesma maluco, forma. o maluco só serve canetada, mano. Inclusive, te quero aqui, viu? Já Faço fica o convite. contato aí já já. Trazer o Joãozinho Gomes pro Empretcast, né? Tem coragem. Um prazer. Mas enfim, né? Cara, até aproveitando que a gente tá seguindo nesse sentido aqui, né? De falar de cantar, né? Apresentar músicas desses artistas e tudo. E também ter essa proximidade com eles, né? Em um primeiro momento, principalmente a Maju, né? Que o Arthur já vem de uma outra atuação também em outras bandas, né? Também. Mas essa pergunta acho que vai até mais direcionada para a trajetória de vocês no momento que se juntaram ali, né? Começaram a se apresentar juntos e tal. No primeiro momento, era mais uns covers e tributos da Patrícia Bastos ali, certo? Sim. Fora outras músicas também, Joãozinho Gomes, de Miceli e tudo. E hoje em dia, eu já vejo já que vem apresentando uma configuração mais diferente, né? Já está migrando para as músicas autorais, né? Para as tuas composições autorais. Inclusive, a gente até citou, né? Preta Linda e tudo, o prêmio que ganhou. E, cara, tipo, eu quero entender, sabe, assim, como que funciona esse processo criativo, sabe? Da música autoral e como que reflete nesse processo criativo da música autoral as influências de Patrícia Bastos ali, que no primeiro momento cantava as músicas dela, agora canta as tuas. E aí como é que tu enxerga, como é que tu também enxerga, tu participa também desse processo de produção, né? Como é que vocês dois enxergam assim essas influências dentro da música autoral de vocês agora? Cara, eu acredito assim que já de princípio é uma referência muito grande, né? A forma como se portar, a forma o que falar exatamente, né? Então isso acaba surgindo assim ideias no nosso processo criativo, né? E eu, particularmente, sempre fui muito aquela pessoa que eu quero falar de mim, sabe? Não de uma forma egocêntrica, mas eu quero falar de mim, eu quero falar o que eu sou. Poxa, tem tanta gente que é diferente de mim, que ocupa esse espaço, eu não vejo tantas pessoas como eu, sabe? E é sempre, como estava falando, é sempre...
as pessoas têm uma preferência muito grande pelo que vem de fora e esquecem do que vem de dentro. Então, daqui do Amapá, daqui do Norte. E a Patrícia Bastos, eu acho que ela é uma grande referência, assim, nesse quesito, porque ela é uma pessoa que lá fora está ganhando muito espaço, né? E trazendo um pouquinho com relação ao recorte das nossas músicas autorais, né? Das nossas composições. Então, assim, me faz refletir, né? Do que eu posso falar e como eu posso falar e o que eu posso fazer para demonstrar, entendeu? Para representar o que é o ser nortista e o que é não só o ser nortista, mas o ser de axé, o ser preto, o ser mulher, o ser PCD, o ser dentro da sua multiplicidade, né? Que é ser do povo daqui. Então, mais uma vez essa referência, né? E então isso me faz ficar muito reflexiva com relação às minhas músicas, né? É uma inspiração porque ela é a Patrícia, né? Esses grandes artistas, eles são tudo que eles são e eles fazem algo que é muito importante, que é falar sobre o recorte amazônico, né? Então, assim, é algo que eu tento trazer nas minhas músicas autorais, não uma forma de copiar, mas uma forma de relembrar, entendeu? Quem é que a gente é? Né? Então, assim, eu tenho outras músicas autorais também, que ainda não estão prontas, né? Porque eu sou muito exigente, graças a Deus. Mas Preta Linda já é um exemplo sobre uma vivência, né? Sobre uma vivência de algo que não está no centro, né? Que não é o mais agradável para muitas pessoas, né? Que é um romance lésbico, um romance entre mulheres pretas. Então, é algo que é muito importante, é muito interessante, assim, de se pensar e de se refletir, né? O nosso espaço e nós enquanto pessoas. Então, é basicamente assim, eu acho que eu me prolonguei, né? De boa, vai seguindo, vai seguindo. Eu acredito que seja basicamente assim a forma como a gente utiliza essas referências, né? Sempre lembrar de quem nós somos e sempre lembrar de cantar o que somos e da onde somos. Entende? Aquele movimento do Sankofa, né? Olhando pra trás, assim, olhando de onde veio, pra não esquecer de onde tu é quando estiver lá. É isso aí. Eu não sei nem se o que eu falei fez sentido, mas fé, né? Quer falar também um pouco, Arthur? Sim. Cara, eu nem sei mais o que eu falo depois disso. Mas é isso, né? É lembrar de onde nós viemos, né? Lembrar do que é nosso, do que é a gente, né? Nós somos isso, nós somos o norte. Nós somos o açaí, o peixe frito Tá doido. e a farinha da baguda. E toda a multiplicidade de corpos, E a farinha. saberes, sabores. Cara, inclusive, se alguma batedeira quiser patrocinar o Prestcast, Égua, só o filé. já pensou, mano, no meio da entrevista, se chegasse um açaí Aí numa tu me chama nessa próxima entrevista. Aí tu me chama. mano. Aí eu vou começar a chamar o público assim, né? Falar, vai ter distribuição de açaí pro público. Eu quero ver se não Tu vai dar gente nessa sala. Não, te espero, tá nessa, mano. Ai, mano. Eu acho massa, assim, cara, que vocês se apresentam, né, uma carreira, entre aspas, solo, né, porque é os dois, né, hindu, mas aí vocês também têm outros projetos que vocês também estão juntos, né, mas aí vocês, tipo, encaminham tanto o projeto do áudio, vocês, quanto vocês dois fazendo esses outros projetos, né, tem outras bandas que vocês atuam, tem outros projetos individuais também, né, como o Coral da UEAP é um exemplo, né, e, cara, tipo, eu vejo que em cada parte dessa atuação de vocês tem uma face da vida de vocês também, né? Não somente nas letras, né? Mas como também ali onde vocês atuam. Por exemplo, tem ali o lado Maju, aluna de estudante de relações internacionais, assim. Aí tem o lado Arthur, Paiogan, tem o lado macumbeiro de vocês, né? Que cuida da espiritualidade a partir da matriz afro, né? E, cara, tipo, eu queria saber como é que conciliar, assim, toda essa vida, assim, porque, olha, não é fácil, né?
Tanto que eu e a Ingrid, toda vez que eu sair com vocês, né, fala assim, será que vocês vão ter um tempo? Aí a Maju, ela sabe o que é tempo, será? Ela tem tempo pra respirar, ela trabalha, ela estuda, ela faz música, faz o caramba. E aí, tipo, como é que é conciliar, né, essa vida? Tanto vida de filho de santo, né, que a gente sabe que não é fácil, muita responsa, vida de estudante, vida em outras bandas e ainda tocar o projeto individual de vocês e tudo, e o projeto em duo de vocês. Como é que conciliar isso tudo, cara? Não concilia. Não concilia, simples. É simples desse jeito, não concilia. É que faz tudo ao mesmo tempo, é só fazer tudo de mau jeito. Eu falo sempre isso. Não, mas é exatamente isso mesmo. Cara, eu acho que assim, falar de mim e do Arthur nessa diversidade, né? Tipo, de tanta de coisa que a gente faz e que a gente né? É bem complicado. Falando assim, é bem complicado, porque a gente acaba se vendo. É como se a gente tivesse em diversos papéis diferentes, né? Como se a gente fosse atores e a gente tivesse que interpretar diversas, sei lá, novelas, filmes diferentes em contextos completamente diferentes. Então, é algo que às vezes eu admito que até fico meio perdida, sabe? Porque, enfim, é muita coisa, é muita coisa para assimilar na nossa cabeça, né? E às vezes a gente é completamente diferente, né? Por exemplo, no axé. No axé, eu sou filha de santo, né? O Arthur também é filho de santo e pai ogã. Então já é uma coisa. E assim, nada mais importa quando a gente está dentro do axé. Quem a gente Maju Vilhena, Arthur Saboia, isso não interessa. O que é daqui de fora não interessa, o que está lá dentro e vice-versa. É tipo, os títulos aqui de fora, né? Lá não valem de nada, né? Exatamente. Muita onda pensar isso, né? Mas muita onda pensar como os títulos lá de dentro e a vivência lá dentro influenciam aqui fora, né? Por outra via, assim. Exatamente. Então, eu acho que eu não sei, eu admito que eu achei meio esquisito, sabe? Tipo, no início, chamar o Arthur de pai, assim. Eu achei meio... compreensível. Enfim, tu quer falar um pouco sobre essa tua vivência? Bem, eu costumo falar que eu tenho duas vidas, né? Uma aqui no chão e outra lá em cima dos palcos, que eu costumo dizer, né? Eu sou tipo como é? O Homem-Aranha, né? Que tem a vida de Peter Parker e a vida de Homem-Aranha. Lá em cima dos palcos eu sou o Arthur Saboia, guitarrista, tamo ali. E aqui fora eu sou só um mero estudante, um mero mortal. Quem me vê lá em cima dos palcos nem pensa que assim, eu sou tímido, tenho muitos problemas também como qualquer outra pessoa. E assim, a gente leva, né? Essa vida não é fácil, realmente não é fácil. Ser artista, ser estudante, ser do axé não é fácil. A gente vai levando até onde der. Até a gente conseguir. Vai na medida do possível. Na medida do possível, é e verdade. do impossível, às vezes. E do impossível. E bote impossível. E bote impossível, mano. Uma coisa que, assim... Eu não vou te mentir, não. Às vezes eu acho que eu vou ficar maluca de tanta coisa, assim, porque... Aí, por exemplo... Esse ano, né, já teve recolhimento de IAO, que eu tô falando uma língua completamente diferente, né? Eu tô falando, enfim, eu tive uma vida assim, bem, com bastante informação no axé, né? Aí tenho minha vida de cantora, tenho minha vida de estudante na Unifap, né? Porque em cima dos palcos, como o Arthur estava falando, nós somos cantores, nós somos instrumentistas, nós somos compositores, e fora dos palcos a gente é mais uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa que tem muitos problemas e tem muitas questões no dia a dia para lidar, né? E eu me deparo muito acho muito engraçado, na verdade, essa quebra de realidade, né? Porque eu em cima do palco sou Maju Vilhena, na faculdade, eu que não cuido, entendeu? De ser mais do que só a Maju Vilhena. Exatamente. E dentro do terreiro eu não sou nem a Maju Vilhena. Então,
É uma coisa que é bem engraçada, assim. E, claro, demanda muito, exige muito tempo, né? A gente tem que se dedicar em várias áreas da nossa vida, mas é algo que eu acho que vale muito a pena, no final das contas. Nossa, cara, com certeza que a leveza que vem da alma, né, a cura que vem para alguns problemas que a gente nem imaginava ter solução ali, né, naquele espaço que a gente está na correria todo dia, está na função, mas a gente está atuando de uma forma a conseguir um descarrego para a gente, né? Ah, com certeza. A minha mãe, né, É uma inclusive, minha válvula mãe de de santo, escape. a mãe Lúcia, né, do último episódio, ela sempre fala, né, que até em dia de função ela fala, não, o maior descarrego que tem é varrer o terreiro. O maior descarrego que tem. Cara, E aí, assim. pô, concordo demais, mano. E é muita onda, né, conciliar essa questão, porque às vezes a gente fica preso, né, ali no palco, fala assim, não, é simplesmente o artista ali. Não, mas fora do palco tem vida ainda, né? É engraçado pensar isso. Mas aí, quando a gente está na figura de artista, é só artista. Aí, inclusive, não importa a nossa vida, né? É o lugar onde menos importa, né? Tu teve alguma dificuldade no teu dia hoje? Sinto Não muito. interessa. Sinto Tu que não muito. cuide de fazer o show inteiro. Sinto muito, ainda precisa pagar o teu banco, ainda precisa pagar o boleto, ainda precisa fazer alguma coisa, ainda tem que pagar a obrigação ali, ainda tem que arranjar a grana de algum lugar, né? E realmente, né, tem vezes que a gente pensa que a gente vai ficar doido. Eu, pelo menos, já tenho certeza que eu estou. É um exemplo, mas aí eu lembro, quando tu falou, às vezes a gente pensa que vai ficar doido, eu lembrei da tua agonia para saber quem tinha te inscrito na premiação. Cara, foi No uma, edital. foi uma maluquice. Pode contar aqui sobre essa história? Pode. Eu achei. Gente, eu vou falar uma coisa muito engraçada agora. Essa daqui é. Enfim, continuando. Ai. Tá, enfim. Basicamente o que aconteceu, eu fui, graças ao EA, graças aos meus guias, graças a Deus, fui contemplada, né, no edital de premiação da Fancult, né, 5 milzinho para fazer uma graça, né, na nossa carreira. E, cara, eu descobri isso. Tava sentada lá na frente do Mercado Central, né, quando tava rolando a entrevista, né, com a Mano Roots, com a banda que o Arthur pertence, né? E eu também, às vezes. Esporádico. Esporadicamente, às vezes. E aí eu tava sentada, tava conversando com a Aldinha e o Arthur. E aí eles me falaram, tipo, que tu passou no edital, tal. Eu falei, que edital? Aí um edital de premiação, Maju. Eu falei, que edital é esse? Pelo amor de Deus, como assim eu passei? E falaram, não, 5 mil reais pra ti na tua conta. Eu falei, não foi vocês que me inscreveram? Eles falaram, não. Rapaz, foi um pega pra capar nessa noite pra descobrir quem foi que tinha me inscrito. E assim, todas as minhas possibilidades eu ia arriscando a lista. Eu falei, meu Deus do céu, como assim eu ganhei 5 mil da noite pro dia? Eu não sei nem Onde como. eu vou pegar esse dinheiro? Exatamente. Aí depois, no final das contas, depois de ter perturbado todo mundo, depois de ter ligado pro Simão meia-noite, Dos 45 do segundo Fala, tempo. Simão, foi tu que escreveu o projeto? Eu, não. Não? Será que eu escrevi? será que fui eu? Aí eu voltei com o baluarte e falei, Aldinho, pelo amor de Deus, vê ali no sistema da Fancult, da Penab, pra ver se a gente escreveu ela. Porque, meu Deus do céu, não é possível, mano. Quem foi que escreveu essa menina? Aí quando eu falei das assinaturas, aí abri... Aí, caraca, aí eu eu só mandei a minha assinatura para 2 pessoas. Aí eu fui com essa outra pessoa. A gente, por sinal, acho que é uma coisa que a gente pode falar aqui, né? A gente tem uma banda de axé. Eu e o Arthur, a gente pertence à banda Axé e Lu, com outros integrantes, né? O Paiogan Passarinho, por exemplo, a Raíssa Cardoso, que estuda aqui na UEAP, flautista, o Acácio, flautista também, Gabriel Vilhena, o baterista da banda Axé e Lu, e também toca junto comigo, né? A gente tem uma banda de axé e a gente entrou em contato com uma produtora para inscrever essa banda de axé nesse edital de premiação. Só que teve uma reunião na qual iriam inscrever os artistas. Eu não fui nessa reunião. Aí foi daí que surgiu, né, uns 5 mil reais da noite pro dia, cara, desespero. Eu lembro que eu tava conversando com o Aldinho e o Arthur, e falaram, até amanhã para entregar a documentação, tu tá sabendo, né? Eu falei, meu Deus do céu, rapaz.
Prorrogado, calma. Eu Tá. falei pra ela, mano, eu acho que foi tua pombagira que escreveu. Ela falou, tá, mas como é que eu vou explicar isso pra você? Eu falei, coloca lá. Pombagira, Exu LTDA, Né? CNPJ. Como é que eu vou explicar que foi o morto que me escreveu? Como é que tu vai explicar que um morto faz qualquer coisa pra mim? Exatamente, que senta, que conversa, que pensa, que Não bebe, é fuma. te dar dica, né? Exatamente. Mano. Rapaz. Cara, uma quebrinha aqui rápida, né, na entrevista. Eu gostaria de pedir para vocês darem mais uma palhinha, né? Iniciou com vocês tocando aqui. Vocês não gostariam de tocar mais uma música aí? E aí, enquanto vou pegar mais água aqui para mim. Bora lá. Já pensou, eu ia chorar em posição fetal aqui na frente dele. Bora, com certeza. Preta Linda ou... Faz teu nome, ainda vai ter a última gravada, né? Essa daí é a segunda, então. Pode deixar a Preta Lina pro final, porque o último a gente deixa pro... Tá. A gente deixa o melhor pro último, né? Bora, língua intrusa? Pode rolar língua intrusa? Pode, à vontade, pode. Língua intrusa. Língua intrusa, composição de Henrico de Miceli e Joãozinho Gomes. Igual Então, todas as músicas do Amapá. Exatamente. Mano, mete ficha, mete ficha. Tira com a boca minha blusa, usa o meu corpo e abusa, me arranha a pele e andaluza, com a barba mal feita que tu usas, mete com vontade a língua intrusa, usa minha carne e abusa, deixa dentro dela a língua intrusa, até que a minha pele ao gozo lusa, melamina, lama, me lambuza, abre as minhas pernas, as descruza e mergulha de cabeça suja, qual poeta penetrando a musa, melamina, lama, me lambuza, abre as minhas pernas, as descruza e mergulha de cabeça suja, qual poeta penetrando a musa. Turera dira darandude, turera dira darandude, turera dira darandá. Mal eles sabem, mas eu convidei em Pretcast só pra poder ouvir eles ao vivo, particular. É só uma estratégia. Foi uma estratégia, cara. Ninguém sabe. Show ao vivo de graça. Aqui, ó. Essa mente aqui, ó. Rapaz. Show ao vivo de graça. Não é, mano. Tu é doido. Ainda entreguei pro público aqui. Pô, mano, eu devia ser premiado só por isso. Enfim. Genial. Agora, né? Retornando à entrevista, Voltando à programação retornando às normal. perguntas. Programações normais. Pois é. Então, cara, eu tenho uma curiosidade, né, de saber como foi o processo, né, tanto o processo criativo, de composição de Preta Linda, especificamente de Preta Linda, até a premiação, né, no show de talentos da Rádio Difusora, que é algo que necessita ser falado aqui nesse programa de hoje, porque não é pouca coisa não, né, cara, pelo amor de Deus, né. Inclusive, se quiser citar os músicos da banda também que estavam presentes, dá um salve aí pra galera, né. Com certeza. Então, queria que vocês falassem um pouquinho como foi a sensação na hora da premiação, como foi ver a música que vocês construíram do zero ali, pô, o prêmio. Pra começar, isso foi uma maluquice. Não, brincadeira. Eu compus Preta Linda, adivinha, em que momento? Que momento? Se eu não já te contei, né? Eu já devo ter te contado, mas Acho que não. adivinha aí o momento, pensa aí. Meu Deus, adivinhar o momento. Tava sofrendo? Cara, eu tava estudando para uma prova de
História das Relações Internacionais que eu ia fazer da minha faculdade. Nada a ver, né? E eu vou até fazer uma revelação aqui, que eu acho que eu não... Momento revelações. Exclusivo, hein, Pretcast, exclusivo. Eu nunca contei isso nem pro Arthur, mas eu vou contar agora. Babado. Sobre Preta Linda. Eu lembro que eu estava conhecendo ainda o Arthur, a gente estava conversando naquela época. E nisso, né, eu tinha falado para ele que eu tinha... Como é que fala? Composto? Que eu tinha composto uma música autoral. E aí ele falou, deixa eu ouvir. Só que aí, a música que eu tinha feito, eu não tinha gostado muito, né? Aí eu fiz Preta Linda assim. E nisso eu tava procrastinando, né? Pra minha prova. Que eu ia estudar pra minha prova. E eu tirei uma boa nota nessa prova. Olha aí, fala dela. Exatamente. Aí nasceu Preta Linda. Eu fiz ela bem, bem rapidinho, assim. Acho que foi coisa... Rapidinha não, né? Mas foi uma coisa assim de meia hora, 1 hora, mais ou menos. Mas foi assim que ela nasceu, né? E aí eu mostrei para ele e falei, olha, se quiser... Eu já tinha feito um primeiro arranjo, né? Falei, olha, se quiser, pode brincar com a música aí. Vai que é tua, sabe? E ele fez, ele deu o nome dele, né? E, enfim, nessa trajetória, até chegar, para não perder o foco, né, mas até chegar nessa premiação, eu conheci outras 2 pessoas que foram muito importantes para a minha carreira, né, que me ajudaram bastante. São meus amigos, que é o Gabriel Vilhena, que eu falei anteriormente aqui, que também pertence a uma outra banda na qual a gente faz parte, que é a banda Axé e Lu, e também o Cristiano Arian. Meu aluno. Exatamente, que é o nosso contrabaixista, né? Era que ele foi embora. Eu ia te falar isso. Mas, enfim, eu conheci eles 2, né? Que foram muito importantes. Eu falei, cara, a música é nossa, tá aqui. Cada um de vocês deu um nome na música, sabe? Deixa a assinatura de vocês. Né? E aí, eles foram o que eles fizeram. E a música ficou muito boa, né? Ficou um blues. É tipo um blues? Tipo um black music, assim. É isso aí. E aí, a gente construiu ela dessa maneira, né? Que beleza, a gente apresentou várias vezes, né? E, impressionantemente, todo mundo que ouvia gostava de um trabalho que foi feito assim, né? As 3 porradas. Cadeira. Tipo assim, foi feita... A composição, a letra foi feita às 3 porradas, mas depois todo o processo foi feito bem bonitinho. E ficou bonito para que música que foi feita às 3 porradas, né? E aí a gente chegou... Na verdade, estava num dia aleatório lá em casa com o Arthur, e aí mandaram mensagem, assim, falando, olha, vai ter um concurso, né? Um show de talentos da Rádio Difusora, tu não quer participar? Pipipopopó. E aí, beleza, indicaram o meu nome, me chamaram, me mandaram mensagem, falaram, tu não quer participar? Foi até a Mayara Braga que entrou em contato comigo, uma querida, um grande abraço. E aí, beleza, né? A gente se reuniu, a princípio o convite foi feito para mim, né, para eu me apresentar, tinha já músicos lá, só que como na minha música foram eles que deixaram a assinatura nela, sabe? Eu achei muito importante trazer eles junto comigo, o Arthur, o Gabriel, o Cris, né? Porque cada um teve o seu trabalho, cada um se dedicou um pouco, então é justo. E aí a gente foi para essa premiação, a gente ganhamos em primeiro lugar, né, com essa música autoral, né? Foi uma coisa que assim, para mim, enquanto artista iniciante, eu acredito que para todos foi uma parada muito, muito legal. Desculpa eu falar palavrão. Relaxa. Uma palavra, foi uma parada histórica, assim, pra mim, porque, caramba, um dia eu tava compondo essa música como quem não quer nada na vida e eu nem queria trabalhar com arte, no outro dia eu tô ganhando um concurso, sabe, de R$2.000 com essa música, com uma música que eu compus, que os meninos trabalharam junto comigo, tipo assim, uma coisa meio... Rapaz, nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa. E foi isso, a Preta Linda, né, é o meu orgulho, assim, minha queridinha. Um filho que ficou no mundo, assim. É minha filha. Tem alguma coisa a falar também, Arthur, sobre? Preta Linda, assim, é dela, né? Eu não tenho muito, assim, o que dizer, não, que a ideia toda é dela. São uns ajustes ali, um ajuste aqui, mas a ideia em si é
toda dela, completamente nua. Cara, tá doido aí. Eu lembro que no dia que foi a premiação a gente se viu, né? Porque a gente se apresentou junto, né, cara? Tipo, me apresentei junto com a Amazonizando lá na Flimac e tal. Aí o Arthur chegou bem na hora da nossa apresentação, porque a gente tinha acabado de sair da premiação. Foi mesmo. E aí chegaram lá falando, ganhamos. Aí, então vamos se apresentar pra comemorar. Aí, A vida de música que não para, né? Tá aqui, tá ali, tá ali, tá aqui, tá ali, tá aí aqui. depois que se apresentou aí que a gente foi comemorar, se abraçar, ficar feliz, mano. Cara, mas muito massa saber, muito massa saber. E já já vocês vão escutar a música, hein? Aguardem, aguardem. É uma estratégia pra prender o povo aqui. Ok. Cara, tipo, outra coisa. Como vocês bem falaram, né? Essa premiação, ela não veio só, né? Tipo, veio junto com a banda toda. E vocês fazem parte de outra banda também, né? Outras bandas, né? Como Mano Roots, a Shailu. E assim, especificamente hoje, estamos inaugurando um quadro chamado Olha esse bicho ou Olha essa tese, né? A gente tem essas duas variações. Nesse caso de hoje seria Olha essa tese. E aí, nesse quadro, os convidados vão aqui apresentar alguma indicação, né, sugestão. E aí eu gostaria que a Shailu e Mano Roots fosse apresentado por vocês, assim, sabe? Que vocês que fazem parte das duas apresentassem, assim, em curtas palavras, de maneira concisa, qual o propósito dessas bandas, o objetivo, a história delas, como que elas atuam, as músicas, enfim, vender o peixe, né? Que a gente quer indicar. E eu recomendo muito, viu? Inclusive gostaria que vocês indicassem da melhor forma. O Arthur conhece melhor o Mano Roots, né? Do que eu. Se quiser começar. Sei com o Ashailu. Explica o Ashailu, o que é o Ashailu. Tá, bora lá. A banda, a Shailu, ela é uma banda que é uma banda de axé, né? Não axé o ritmo, axé de axé, Macumba. né? Mas exatamente. É uma banda de macumba, né? Na qual pessoas não, vou Do ver. meio, né? Do Pessoas meio, exatamente. Pessoas do meio se conheceram e decidiram, e todo mundo toca coincidentemente, então a gente decidiu fazer um trabalho juntos, né, pra gente apresentar o que a gente faz, a nossa arte, e também falar um pouquinho sobre macumba, falar um pouquinho sobre candomblé, falar um pouquinho sobre umbanda dentro desse cenário musical, né, e trazer um pouquinho dessa representatividade de novo, né, do que é ser de axé. E também não somente músicas do axé em si, mas como também músicas regionais, né? Até porque tem esse recorte, de axé, de candomblé, de umbanda, mais nortista, né? Mas nós somos amapaenses, né? Amapaenses, paraenses. Então, a banda Shailu, ela surgiu a partir dessa ideia, né? Eu posso falar? Porque eu ia falar assim, como eu conheci a primeira pessoa da banda, não sei se é válido. Ah, sim. O tempo tá corridinho, mas se for bem concisa. Não, foi de uma forma bem aleatória. Eu lembro que fazia coral, eu conheci a Raíssa, a Cardoso, flautista, quem quiser contratar ela pode contratar. E aí, eu lembro que a gente passou um ano convivendo juntas, cara, e a gente não fazia a menor ideia de que cada uma era de axé, entendeu? Que ela era mãe Eked, inclusive, mãe Eked de Oxum. E aí, e aí a gente se conheceu nesse meio também. E a gente começou, o pai dela já tocava, né? Chamou a gente para tocar. Outro dia todo mundo ali se conheceu e a gente decidiu, a partir desse momento, criar uma banda. E foi assim, foi bem legal. É uma ideia muito bacana, né? Falar sobre religião e sobre cultura amapaense. E é isso, basicamente essa é a proposta da banda Shailu. Massa, muito massa. Recomendo muito ouvirem o trabalho deles. Pode falar um pouquinho sobre a Mano Roots no quadro Olha essa tese. Olha essa tese. E essa tese? Bem, Mano Roots já tá aí desde 2003, 2002, antes de eu nascer até. Ela já existia. Eu sou de 2005. E a banda Mano Roots vem com o nosso reggae, com o nosso batuque, com o nosso marabaixo, juntou tudo, virou o reggae ju, nosso reggae tucuju, que
que aborda nas suas músicas temas socioambientais, né? A gente fala muito sobre preconceito, regionalidade, cultura daqui. O reggae, né? O reggae é paz, o reggae é amor, o reggae é união. Muita gente diz, não, tu toca reggae, mano? É até muito maconheiro. Tava esperando esse momento. Tu toca reggae, mano, mas não é isso, cara. O reggae não é isso. O reggae é muito mais do que isso. O reggae é paz, o reggae é amor, o reggae é união. O reggae é o reggae. É o reggae, É o ponto. reggae, ponto. Ai, mano. E basicamente é isso. A gente tá aí com um lançamento agora chamado Bancos de Areia. Eu sei, Teve escrevi até- esse projeto. Spoiler. Saiu hoje até no programa Meio do Mundo. Na Globo, hoje passou na Globo, olha. Moral, né? Mano Ruth na Globo. Moral, né? E além das outras músicas, né? Como. Deixa eu ver aqui um exemplo. Estrada de Mazagão. Eu amo esse Essa amo música esse é só álbum, o velho. filé. O álbum como todo ali. Neguinha do Curiel também. Só... Neguinha do Curiaú, tem Gueto, que fala principalmente sobre essas causas. E é isso. A banda Mano Ruth está aí pra mostrar esse lado do norte, né? Sim. Esse lado que a gente tem aí presente, essas vidas. Banda Mano Roots aí, muito tempo de estrada, né? Só não mais tempo que o Fusca do Dylan. É verdade. Não é mais velho que o lembrei Fusca do disso. Dylan. É porque é impossível também, né? O Fusca dele foi o primeiro carro produzido no mundo. Há boatos que Jesus andou nesse carro no caminho do deserto, nas 40 dias e 40 noites. Mas enfim, de tão antigo. Mas enfim, cara, para dar um encerramento também, se tocarem, né? Preta Linda, finalmente, tá todo mundo esperando, né? Tem criança de colo correndo. Eu queria que vocês falassem, né? Expectativas, planejamentos futuros, deixassem agradecimentos também, né? Pra gente ir se encaminhando pro final do programa, né? Verdade. Deixa eu só... O que mesmo? O que vocês têm planejado pro futuro, expectativa, projetos futuros aí que estão sim, com podendo certeza. falar, estão querendo expor? Em breve, né? Em nome de Oiá, em nome de Oiá e Exu, vai estar lançando o meu primeiro EP autoral que se chama Preta Linda, coincidentemente, né? E aí vem meu trabalho autoral, né? Vem finalmente ao mundo, vai nascer essa criança, né? Preta Linda. E outras músicas autorais, assim como também outras parcerias, né? Como eu pretendo também colocar no meu EP, músicas de compositores do Joãozinho Gomes, o Henrique de Miceli. Empreteado. Me deu uma ideia. Olha lá, hein, olha lá. Olha lá, olha, eu vou cobrar. Ah, rapaz. Enfim, em breve, lançamentos de Preta Linda, né? Em breve... Acho que é isso, né? Outros shows o circuito das Filhas da Luta. Toda sexta-feira estaremos em vários bares diferentes. Essa sexta agora rolou no Boteco do Trem, sexta passada no Farofa Tropical, né? E amanhã as Filhas da Luta vão estar no circuito de roda de samba. Então a gente vai estar, quem quiser curtir um sambinha, colar por lá, tá muito mais que convidado. E é isso, acredito que seja isso. Arthur. É isso. Falar projetos também, aí futuros teus, Mano Muito show, Ruth. muito show. Tomara que venha isso. muito show. Axé. 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 Vamos de Babani isso, Axalá. mano. É isso, mano.
É isso, gostaria de agradecer vocês, né, primeiramente por terem que aceito o agradece. convite, né, para participar desse programa, né. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui, trocar essa ideia. Gostaria de agradecer também a Lei Paulo Gustavo de incentivo, né, tanto da Fancult quanto da Secult, né, para proporcionar o incentivo, fomento para que tudo isso daqui pudesse estar acontecendo. Gostaria de agradecer também, né, a produtora Baluarte Cultural, a minha equipe, né, todo mundo aqui. Eu corro o risco de esquecer a pronúncia correta do nome de todo mundo, mas os créditos estão aí, né? Brincadeira, tem pouca gente, ó. Obrigado, Alana, obrigado, Arthur, obrigado, Esté, obrigado, Fernando, Aldine, Ingrid, que ali fez o meu stylist, né? E também fez o meu coração. Tá, corta um momento aqui, aí volta. E é isso. Vocês perceberam que eu segui a ordem alfabética? Enfim. Gostaria de agradecer também ao EAP por ter cedido o espaço, né, pra gente. E é isso. Vocês querem deixar algum agradecimento antes de tocar Preta Linda? Eu quero agradecer a você, né, pelo convite, ao Baluarte Cultural, ao Empreendcast, a toda a equipe que está por aí sempre na ativa, né, que está ajudando no projeto, né, está fazendo o projeto acontecer e também me ajudam bastante. Um salve aí para o Baluarte Cultural, Aldine e Arthur, né, a Lana, a Esté, e Ingrid, a minha irmã, que estão sempre aí dando essa força pra gente. E eu acho que é isso. É isso. Agradecer o convite, né? Agradecer o convite. Empreteado, Empreendcast, Baluarte. Melhor Tamo junto, todo mundo. podcast do Amapá, entendeu? Sigam o Empreendcast, escutem o Empreendcast anterior, que foi com a mãe Lúcia. Exatamente. Só o filé. Exatamente. Eu gostaria também de agradecer o Pedro, né, que está aqui também prestigiando, né, ajudou com a água. E antes de terminar, né, gostaria de vender um pouquinho meu peixe. Quem quiser consumir uma literatura de qualidade, mas de qualidade mesmo, quiser assim renovar a mente, quiser ter ideias bem elaboradas sobre sua realidade, quiser se deparar com uma literatura crítica, marginal, né? Eu recomendo, eu sou suspeito para falar claramente, mas eu recomendo o meu livro, né, que é O Retrato da Ralé, de Empreteado, lançado pela editora Uzezeu, né? Inclusive, tá um trabalho muito massa, né? Esse livro daqui nasce a partir do Luzes da Cidade, um livretinho que eu vendia, e esse livro daqui vem trazendo basicamente minha obra como um todo. E é um livro que está muito bacana, está muito legal, né? Bem aqui, mostrar para a câmera, né? Olha aqui, ó. A obra, o autor. A obra, o autor. Os dois são lindos. Enfim, os dois também muito capacitados de crítica e de ódio ao sistema capitalista. E eu quero que vocês comprem porque esse mesmo sistema me obriga a pagar contas. Então, pessoal, é isso, viu? Gostaria de agradecer e quero que vocês fiquem, né? Quem ainda está ao vivo, quem ainda está com a gente, quem vai ver pelo YouTube, né? Eu quero que vocês fiquem com Preta Linda agora para encerrar. Bora lá. Preta linda, me ensina, tua sina, me diverte, se diverte, vem por cima, desvia o seu corpo no meu. Vou descobrindo o paraíso no divino do teu corpo, vou a fundo e fico louca, só de parar e olhar pra você. O que cê fez de mim? A tua parte mais singela. E eu fiz de ti a minha morada mais bela. Preta linda, você é arte, o baluarte do que eu sinto e me afina a contraparte do caos que é não ter você. E toda noite no meu quarto, com as batidas dos compassos de eu te devoro do Djavan, eu só penso em você, porque cê fez de mim a tua parte mais singela.
eu fiz de ti a minha morada mais bela. Porque cê fez de mim a tua parte mais singela. Eu fiz de ti a minha morada mais bela. Ganha a premiação desse jeito, galera. Muito bom. Palma, 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 palma.